Cheguei em casa e me deparei com esta situação. Algumas tomadas não estavam funcionando, a geladeira não estava funcionando, o chuveiro também não. A iluminação funcionava normal, a tomada do micro-ondas funcionava normal, mas o resto da casa não estava funcionando. Então neste vídeo eu vou te mostrar como que você encontra o defeito se você estiver passando por essa situação, onde algumas tomadas funcionam, outras não. Às vezes no seu caso a iluminação para de funcionar. E eu vou fazer esse teste com você aqui na prática, a gente vai encontrar o defeito e já vai resolver este problema. Então segue acompanhando esse vídeo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Nelson Barbosa, sou formado técnico em mecatrônica, trabalho como eletricista industrial e com instalações residenciais há mais de 9 anos. Então se você ainda não me conhece, já deixa seu like, se inscreve no canal, que toda semana a gente traz vídeo novo te ensinando mais sobre eletricidade. E neste vídeo de hoje a gente vai fazer essa manutenção que é muito comum de acontecer nas residências diretamente na prática. Assim vai te dar muito mais confiança para resolver o seu problema e também prestar serviço para os seus clientes. Primeiro de tudo, você precisa entender qual tipo de instalação que você está trabalhando. Neste caso aqui, ó, na minha residência, eu sei que eu tenho o quê? Um quadro de distribuição com uma rede bifásica. Eu tenho 220 volts, fase mais neutro. Se na sua residência é 127 monofásico e você está tendo este problema de algumas tomadas funcionarem e outras não, pode ser um problema completamente diferente do meu. Porque aqui eu tenho duas fases para dividir entre os circuitos e no seu caso, como é monofásico, você vai ter uma fase só. Então você vai encontrar outros tipos de defeito. Neste caso aqui, como a gente já sabe que é um 220 bifásico, a gente vai começar a fazer o quê? Fazer os primeiros testes. A gente vai medir a alimentação para saber se está chegando essas duas fases no nosso quadro. Se não estiver chegando as duas fases, pode ser que o problema seja lá no disjuntor do meu poste padrão. Se eu chegar lá no poste padrão e medir e não estiver chegando 220, pode ser que o problema seja o relógio, aí tem que acionar a companhia elétrica. Pode ser que o problema seja lá no poste, lá na fiação do poste. Então aí você tem que chamar a companhia elétrica. Então o primeiro passo é o quê? Saber se está chegando 220, saber se está chegando as duas fases aqui no nosso quadro. Então vamos iniciar a medição. Eu utilizo esse multímetro aqui da Minipa, que ele tem um ótimo custo-benefício, está na faixa aí de R$200 um multímetro desse, e cara, é excelente. Então se você está precisando de um multímetro de qualidade, com preço justo, vou deixar aqui o link aqui na descrição. Coloquei aqui o meu multímetro na escala de tensão alternada, então vamos lá. Coloquei uma ponta de prova aqui, uma ponta de prova aqui. Vamos fazer a medição, 220 volts. Tá vendo? Ó? 220 exato. Vou medir aqui em relação ao neutro, só para confirmar aqui, ó, 127 volts em uma fase, 128 volts na outra fase. Então a parte de entrada do nosso quadro está 100%. Ou seja, não tem problema nenhum no nosso poste, não tem problema nenhum no nosso relógio, nem nos cabos lá do poste. Tá tudo certo a parte de entrada. Agora a gente vai medir o quê? Se está saindo do disjuntor para o resto do circuito. Então você faz o mesmo teste. Conectei o cabo aqui, ó. Já encontrei um defeito. Medindo embaixo eu tenho 220. Medindo em cima também teria que ter 220. E a gente tem só 127. Então isso já mostra pra gente que está faltando uma fase. Eu só tenho 127. Agora a gente vai encontrar qual fase está faltando. Vou colocar aqui, ó, no nosso neutro. Coloquei aqui embaixo, ó, 127. Coloquei em cima, 127. Vou medir aqui a segunda fase. Embaixo eu tenho 127 e em cima eu tenho 0 volts. Ou seja, essa fase aqui, ó, não está passando. Ela está chegando, mas não está saindo. Então isso já mostra pra gente que o nosso disjuntor aqui não está funcionando. Um teste rápido para você saber se está chegando a alimentação no seu quadro, você não precisa nem do multímetro, é o seguinte teste. Você aperta aqui o botãozinho teste aqui do seu IDR, se ele tiver sem alimentação, se estiver faltando alguma fase, ele não desarma. Sendo que se tiver alimentado com todas as fases, você apertar o teste, ele tem que desarmar na hora, porque assim ele faz o teste da atuação dele, por isso que ele desarma quando você aperta esse botão.
Só que também pode ser um defeito no próprio equipamento que não está fazendo ele desarmar, ele fazer esse botão teste. Então pode ser por duas ocasiões, ou defeito nele, ou falta de alimentação. Mas é um teste que dá para você fazer sem tirar a tampa, sem fazer isso. Apertou aqui, não testou, opa, já levanta a bandeira que não pode não estar chegando a alimentação, ou pode estar com defeito o seu IDR. Então agora a gente já encontrou o defeito, a gente sabe que o problema é aqui no disjuntor, a gente vai lá no poste padrão fazer o seccionamento, vai desligar a energia, providenciar um novo disjuntor e fazer a substituição. Então, bora lá. Aqui está o nosso poste padrão, vou tirar aqui a tampa, beleza. Temos aqui o nosso disjuntor, vou desligar aqui a alimentação dele, beleza. Agora o nosso quadro lá está sem energia, a gente pode voltar lá e fazer a substituição. Agora ficou escuro para a gente poder fazer a gravação, mas não tem problema, vai dar para você enxergar a imagem. A gente vai fazer aqui a substituição. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou constatar que realmente está sem alimentação. Medir aqui a entrada. Tem uma lanterninha aqui, ó, no meu multímetro para me auxiliar, multímetro top. Vou acender aqui a tela, tá vendo, ó? Está sem alimentação, não tem nada de tensão aqui. Então agora a gente está seguro para poder tirar os cabos, fazer a substituição e religar novamente. Já providenciei um outro disjuntor da mesma capacidade, um bifásico de 63 A. Deixar ele do lado aqui. Vamos fazer a substituição. Quando você estiver colocando o disjuntor nesses barramentos, presta muita atenção para saber se você está com a entrada aqui, ó, aberta. Já realizei a substituição, vou ali ligar o disjuntor geral e já volto para a gente testar. Já voltei aqui, vamos fazer o teste agora. Tenho 220 volts embaixo aqui na entrada do nosso disjuntor e também tenho 220 volts na nossa saída. Agora, se a gente apertar o nosso teste aqui no nosso IDR, ó, fez o seccionamento. Ou seja, agora está chegando a alimentação nele e ele está funcionando perfeitamente. Beleza. E lembra que eu falei que o defeito era algumas tomadas funcionavam, outras tomadas não, o chuveiro não funcionava. Por que o chuveiro não funcionava? Porque o nosso chuveiro, ó, ele é esse DR aqui, ó, e ele é 220 volts fase. Então ele precisa aqui das duas fases para funcionar. O nosso disjuntor do ar-condicionado aqui, ó, que ainda não está instalado, ele é 220 volts. Então o ar-condicionado aqui, ó, também não funcionaria. Agora, se você olhar aqui, ó, a iluminação funcionava. Ou seja, a iluminação está ligada nesta fase aqui, ó, na primeira fase, ó. Tá vendo? Ó? Tá dando 0 volts porque é a mesma fase. Se eu meço em relação a outra fase, ó, ela vai me dar os 220 volts. Ou seja, esse circuito aqui funcionava, este daqui não. Esse aqui do micro-ondas funcionava, esse daqui não. Esse aqui da tomada do quarto funcionava, este daqui não. Então, por isso que algumas coisas funcionavam e outras não. A fase que estava presente funcionava tudo, ó. E como aqui é um barramento bifásico, ele vai intercalando. Por exemplo, RS, 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 que seriam as duas fases aqui. A televisão ligou. Então é por isso que alguns circuitos funcionavam e outros não. Então agora está feita a substituição, está tudo testado, tudo funcionando perfeitamente. Se você gosta da área elétrica, se você gosta de aprender, de fazer pequenas instalações, está começando a dar seus primeiros passos agora, a gente tem o nosso Manual do Eletricista, que é a nossa apostila 100% prática, com uma linguagem simples do dia a dia, que vai conseguir te ajudar, te auxiliar, encontrar defeitos como esse, fazer pequenas instalações, dar os seus primeiros passos na eletricidade. Se você quer saber mais sobre o Manual do Eletricista, tem o link do nosso site aqui, tem o link do WhatsApp para você falar diretamente com a nossa equipe.
Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Algum parente eletricista, algum amigo, grupo da cidade, grupo no WhatsApp. Compartilhe com quem esse conteúdo pode ajudar. Um forte abraço e até a próxima.